mais o nome para a direita. Eu acho muito preocupante também esse próximo passo da temporada. E não que esses 20 que saíram no começo do ano eram, assim, protagonistas, fariam falta. Mas a estratégia que seria usa a base, então, assim, quando você usa isso como fato, vou usar a base, você segura aí a base por uma temporada. Mas não, você tem que vender mais no meio do ano, mais porque você, cara, não tem esse plantel que você montou. Acho que tá tudo errado, né, Renan? Se você parar para pensar, tá tudo errado mesmo. E quando você fala desses 20 nomes aí, eu vou falar de 2 que eu acho que seriam muito úteis no plantel, que é o Michel Araújo e o Nestor. São jogadores úteis. Como você falou, não são decisivos, não são jogadores que fariam a diferença em jogos, mas são jogadores úteis para o plantel. Eles mostraram isso. O Michel Araújo decidiu o jogo para o Bahia esses dias aí, anteontem. Então, esses 2 jogadores. Não mudou a folha salarial? Manteria esses 2. E um é da base. Um é base. Um é seu. Que é o caso do Nestor. Certo? Quando você ouve na contratação do Tapia, quando eu não conheço, fui pesquisar números, fui ver vídeos. Cara, um jogador de 23 anos, tá no River Plate. Um jovem, tá no River Plate. Nesse ano, juntando todos os minutos, dá mais ou menos uns 200 minutos jogados. Durante todo esse ano de 2025. O nome disso, para mim, é aposta. E se é para apostar, eu aposto na base. Porque esse cara, inevitavelmente, ele vai tirar o espaço do Luca, vai tirar o espaço do Henrique, vai tirar o espaço de alguém, vai tirar. Então, já que é aposta, eu aposto na base. Porque é ela que pode me dar o retorno ali na frente. Certo? Então, nesse sentido que você está falando, Gabriel, tá tudo errado. E a minha maior preocupação, olhando essa foto que você colocou aí agora, olhando os que começaram e olhando os suplentes, os reservas, é a lateral direita, é a ala direita. Mantendo essa formação de 3 zagueiros, na minha visão, para essa formação, o Cédric não tem condição de jogar ali. Para esse esquema tático, não seria o Cédric. Do outro lado, para mim também não seria o Enzo. Nessa formação, seria o Endel. Eu acho que nessa formação o Endel seria melhor, né? Cara, eu esqueci de falar um detalhe a respeito do jogo. O Sabino jogou muito mal. As coisas que ele tem muita facilidade de fazer no jogo, que ele tem um controle técnico muito bom, ele errou tudo, cara. Ele errou tudo. Né? Então, com certeza o treinador viu e fica uma observação aí, certo? E o André, que há muito tempo não consegue jogar, cara. Não consegue jogar. Se é o esquema, o que é, falta de confiança, não sei. O detalhe é que ele não consegue jogar e tá na hora dele dar espaço para outro ter oportunidade. Se é o Dineno, não sei. Para mim, o Rian tem que entrar mais dentro do campo. Tem que estar mais dentro do campo o Rian. Né? Essa formação que ele jogou com 3-6-1, vamos dizer assim, porque não tinha só um atacante, o resto tudo jogador de meio de campo, 4 no meio de campo, 2 alas, eu acho que ele não vai usar de novo. Sinceramente, eu acho que um dos 3 volantes vai sair, vai ficar 2. Para esse jogo, acredito que ele vai manter o Oscar e daí, se o Lucas puder entrar, né? Mas um dos volantes, ele, na minha opinião, vai ter que tirar aí. Eu já tiraria o Enzo também, essa é a minha opinião, colocaria o Endel numa linha mais avançada. E o detalhe de falar nomes, esse e aquilo, é a postura que esses alas... Essa formação de 3 zagueiros, você tem que ter alas muito específicos. Jogadores agressivos na marcação, marcar lá em cima. São raros os momentos que você vai ficar na linha de 5. Cara, isso ficou muito claro ontem no jogo do Chelsea contra o PSG. A gente não esperava mais ou menos a mesma coisa? E foi o contrário, cara. Por quê? Por causa da postura dos jogadores dentro do campo. Né? Se você fica toda hora ali baixo, com linha de 5 baixa, os caras vão amassar você. E você vai estar correndo errado, correndo mais, correndo errado. É a postura. Independente de nomes, é a postura, é a estratégia que vai ser traçada e a postura dos jogadores lá dentro. Né? Se você ficar com a linha muito baixa, você vai ser amassado o tempo todo. E isso não é você querer jogar olho no olho com o Flamengo. Não. É respeitar o Flamengo. Respeitando como? Tirar ele de perto do seu gol. O respeitar o Flamengo não é só fechar a casinha, trancar e jogar a chave fora, não. O respeitar é você deixar ele fora do seu gol. Eu sei que você é bom, ali perto vocês são... Então eu quero você longe, irmão. Quero você longe do meu gol, porque ali eu corro grandes riscos.
São esses os detalhes, Gabriel. A minha maior preocupação nesse momento, para esse elenco, para tudo que a gente vê na foto, é a lateral direita. Porque eu não sei se ele está pensando em colocar ali, por exemplo, um atacante para fazer aquela ala. Para dar uma preocupação na cabeça do lateral. Para o Alexandre falar, porra, não é o Cedric que está aqui que vai ficar só lá atrás, não. É o Lucas Ferreira, é o Ferreirinha, sabe? É você criar na cabeça do adversário uma dúvida. Opa, o cara não veio com lateral, ele veio com um atacante. Opa, peraí, eu vou só na boa. Eu ia sugerir isso, Renan. Será que não seria esse cara o Lucas Ferreira se não tivesse lesionado? Tipo, voltando de lesão, no caso, né? Em outras lives aqui, que a gente não faz live faz tempo, né, Chacon? Verdade. A gente não faz live junto, mas eu tenho falado isso daqui já há algum tempo. Desse jogador de lado, não necessariamente ser um lateral direito, ser um atacante que jogue dos lados. Porque na formação de 4-2-3-1, ele já tem esse compromisso de recompor para marcar o lateral adversário. Só que, em contrapartida, quando você tem um atacante ali do lado, você coloca uma dúvida na cabeça do lateral, na cabeça do treinador Felipe Luiz. Ô, Alexandre, fica esperto, é atacante que tá aí, não vai toda hora, não vai à toa, vai na boa, porque senão o cara vai jogar nas suas costas, entendeu? Você já cria na cabeça do adversário esse detalhe que concede que com certeza, vou para cima, mano. Não tem ninguém para eu não vou ter responsabilidade. O time que o São Paulo colocou em campo, você pega o Wesley e você pega o Alexandro, que logo saiu, depois entrou o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo que ele ainda. Os caras assim, pô, o Wesley é muito bom no ataque, tem problemas sérios na defesa. Só que ele fala assim, pô, eu hoje não tenho ninguém para eu marcar, malandro. Me segura, velho. Eu vou jogar só do meio para frente. Esse é o detalhe. Entendeu? É a estratégia, o time que vai ser colocado dentro de campo e a estratégia que vai ser traçada, certo? Eles sabem muito bem que o Oscar não é jogador de atacar espaço, é jogador de controle de jogo, de passe, de jogo apoiado. Eu tô tranquilo, o cara não vai cair nas minhas costas aqui nunca, entendeu? São esses detalhes e que me preocupam. Ô, Gabriel, uma coisa legal aqui que eu tava lembrando, né? Essa questão de elenco e tudo mais, tem essa discussão. Eu não acho que é um elenco ruim, um elenco para ser um time rebaixado. Eu acho que é um elenco de meio de tabela. Também não é fantástico, não. Mas não é um elenco para você ser rebaixado, esse do São Paulo. Para sofrer. Eu acho que dava para você extrair muito mais antes. E o Crespo, para mim, tem a obrigação de extrair mais do São Paulo ao longo do tempo. É que, claro, é um começo de trabalho. Você tem um jogo e você já faz aí como eu posso dizer, o apedrejamento do técnico, é bem complicado. Mas eu lembrei de, assim, eu lembro na reta final da passagem, né, do Zubeldia, no jogo contra o Vasco, ele fala um pouco sobre a carência do elenco e tudo mais, e aí eu lembrei que dias antes, teve a coletiva de apresentação de Juan Dinenno, que inclusive não foi utilizado no jogo contra o Flamengo. E é loucura, né? Porque o Dinenno, ele chega a menos de 2 meses, né? Ainda tem a pausa para o Mundial, e foi uma aprovação do Zubeldia. A gente não sabe se o Crespo fala que o Dinenno é uma boa para o São Paulo. E o negócio está feito. Isso que é engraçado, né? Porque o Dinenno é contratado, 4 dias depois o Zubeldia pede as contas. Você vê, é um negócio assim, 4 dias. O cara teve 45 minutos já no jogo contra o Flamengo, e aí pode ser por característica, ou pode ser assim, o Crespo pode falar, pô, não acho interessante o Dinenno. Não acho interessante o Dinenno pro time. Eu prefiro o André Silva. Eu prefiro levar o André Silva no limite do que contar com o Dinenno. Pode ser uma preferência, não tô falando que tá? Mas é louco porque o Dinenno, ele chega antes da demissão do Zubeldia. Mas beleza. Aí eu lembro desse trechinho, eu acho que eu consigo só compartilhar a tela rapidinho, só para colocar um trecho aqui, que eu acho bem legal. É bem legal esse trecho aqui. Você conseguir só colocar esse trecho. Vou colocar aqui. Espera aí que... Bacana. Boa, vamos nessa. Espero, Dinenno, que você realmente seja muito feliz. A sua felicidade era nossa. A sua felicidade é a felicidade de um elenco muito bom que o São Paulo montou. É o presidente falando. Nas raras vezes que ele fala,
que o elenco do São Paulo foi montado, e não foi por mim, não foi pelo Renan, não foi pelo Fernando, não foi pelo Gabriel, não foi pelo chat, foram por eles, ele, Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho, toda essa turma participou da montagem do elenco. E é bom o elenco. Não sou eu que estou falando. Agora é o presidente. É ele, ó. Vocês viram. Não fui eu. Foi ele, ó. Aqui. Esse doutor aqui, de azul. Então, vou até tirar aqui, que era só esse pequeno trecho, só para exemplificar o que eu estou falando. O Dineno, ele chega 4 dias depois, com 45 minutos de jogo, entrando no segundo tempo contra o Vasco. Então, assim, é a falta de planejamento. O Cédric, 3 anos de contrato. Fiquem tranquilos, quando ele tiver 36, vai encerrar o contrato do Cédric. E eu tenho certeza que o Cédric não está recebendo um salário de um menino da base. Não. Eu não tenho nada contra o Cédric, tá? Só para deixar claro, não tenho nada contra o Cédric. O meu ponto é, a negociação com um cara de 33 anos tem que ser como? Ó, amigão, eu tenho aqui 1 ano de contrato e, vamos imaginar, se a gente classificar para Libertadores, você tiver tantos minutos e, sei lá, der 3 assistências, o contrato está automaticamente renovado para a próxima temporada. Se isso não acontecer, a gente pode discutir uma renovação, mas aí é nos meus termos, clube. Aí não tem, não, é assim, ó, não, Cédric, porra, você foi muito bem nesses 3 meses, toma aqui mais 36 de contrato, 36 meses de contrato para você depois desses 3 meses que você nos agradou. E é isso. E aí você tira a chance da molecada aparecer. Só que aí você precisa vender a molecada. Por qual valor? Se você não colocou em campo. Ah, mas o Palmeiras não colocou em campo e vendeu bem. Pois é, mas o Palmeiras não tá quebrado, não tá duro. Não tá vendendo almoço para comer a janta. Esse é o São Paulo. Mas quem que o Palmeiras não colocou em campo e vendeu bem? Se eu não me engano, Vitor Reis. Aquele Vitor Reis nem entrou. Vitor Reis não teve 10 jogos e foi vendido por muito mais que o Matheus Alves, muito mais que outros. Não, e eu acho que o Kevin também, aquele atacante mais o Giovani também. O Giovani também não. O Luiz Guilherme teve minutagem. Teve alguma minutagem. Mas saiu por um valor bizarro também, que não corresponde ao futebol dele em nada. Beleza. A realidade de São Paulo é vender menos por menos porque tá quebrado. Mas se você não colocar a molecada para jogar, renovando 3 anos com o Cédric e tornando ele essencial, porque aí você também não vai deixar o cara que tá ganhando bem, que é experiente, no banco de reservas. No meu mundinho, deixa, que se dane. Mas no balancear o ego e tudo mais, gestão de você não pode fazer isso. E aí você compromete o futuro. Eu acho que só tudo isso tem que ser analisado. Por isso que eu voltei, falei, putz, eu lembro dele falando isso em alguma coletiva. Eu lembro no Morumbi, eu lembro que eu tava olhando na diagonal aqui. Aí eu falei, puta, foi no Dineno. Aí eu fui atrás, eu pesquei, eu falei, porque eu acho importante deixar claro que não é a gente que acha, e eu acho o elenco melhor do que o ano passado, mas não é a gente que acha que é um bom elenco, um baita elenco. É a diretoria. Porque eles montaram.